Sabe, tem momentos na história que são definidos por uma única frase. Uma frase, assim, tão desafiadora que tem o poder de esvaziar um movimento inteiro. E é exatamente sobre um desses momentos que a gente vai conversar hoje. O dia em que uma multidão enorme simplesmente virou as costas e foi embora. E a declaração foi essa, de Jesus. Palavras que, vamos combinar, são chocantes, né? Provocadoras. E para quem estava ouvindo naquela época, foi algo totalmente desconcertante. Foi a faísca que acendeu um conflito imediato. E a consequência disso foi assim severa. E na hora. Não teve discussão, não teve tempo para pensar. O texto bíblico é super direto. Muitos dos que o seguiam, viraram as costas e foram embora. Uma popularidade que parecia, sabe, intocável, simplesmente se desfez num piscar de olhos. E aí, claro, ficam as perguntas, né? Por que usar uma linguagem tão radical? Por que arriscar tudo numa frase tão difícil de engolir? Mas, como a gente vai ver, por trás do que parece ser uma perda gigantesca, tinha um propósito muito claro. Então, para a gente entender essa crise, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar o contexto. E olha, não era um momento de fraqueza, não. Muito pelo contrário, era o auge, o pico da popularidade de Jesus. É isso. Nessa altura do campeonato, Jesus não era uma figura qualquer, sabe? Ele estava no topo da sua influência. Milagres aconteciam o tempo todo, a fama dele se espalhava que nem fogo em palha seca. E claro, multidões gigantes seguiam ele por todo lugar. E qual era a motivação de tanta gente? Bom, era bem clara. O que atraiu essa multidão toda foi o milagre da multiplicação dos pães. O pessoal estava ali pelo benefício, pela comida que aparecia do nada. E é aqui que a gente vê a virada de chave que Jesus provoca de propósito. Ele pega toda essa tensão que ele conseguiu com o pão físico para introduzir uma ideia muito, mas muito mais profunda, uma ideia espiritual. E aqui o conflito fica escancarado. De um lado, a multidão, que queria o quê? Mais provisão, mais milagre, mais benefício. Do outro lado, o que Jesus oferecia era algo bem diferente e bem mais exigente: relacionamento, compromisso de verdade e uma transformação de dentro para fora. Mas, afinal, o que essa frase tão polêmica queria dizer? Claro que não era um chamado literal, né? Imagina, era uma metáfora, uma linguagem super forte para falar de uma união completa com ele, uma entrega total, tipo participar de verdade da vida e da missão dele. E olha, essa linguagem difícil foi de propósito. Foi um confronto direto mesmo. Esse discurso funcionou como um grande filtro, sabe? Foi feito para separar quem estava ali só pela conveniência do pão e do milagre, daqueles que estavam realmente dispostos a um compromisso sério, mesmo sem entender tudo. Bom, e agora a gente chega num momento decisivo. A multidão está indo embora e o foco se fecha, se concentra no círculo mais próximo de seguidores. A verdadeira prova de fogo não era para a massa, era para quem estava ali, colado nele. Imagina a cena, a multidão se dispersando, e aí Jesus se vira para os 12 mais próximos e lança a pergunta direta, cortante. Ele dá a mesma escolha, a mesma liberdade para eles. A porta de saída estava aberta para todo mundo. E a reação de Jesus, ou melhor, a falta de reação dele, diz tudo. Ele não corre atrás de quem foi embora. Ele não tenta amaciar a mensagem, não negocia os termos. Fica claro que, para ele, a verdade da mensagem era muito mais importante do que ter a aprovação da galera. Isso nos mostra uma coisa fundamental. Ninguém ali foi expulso, ninguém foi perseguido. As pessoas escolheram ir embora porque a verdade era desconfortável. Exigia um tipo de compromisso que elas simplesmente não estavam a fim de ter. E tudo isso traz essa história lá de trás direto para os dias de hoje, né? Mostra como ela continua super relevante. Essa dinâmica que a gente viu acontecer naquele dia, ela continua se repetindo, de várias maneiras. E isso nos leva a uma reflexão bem poderosa. É que algumas palavras não são feitas para agradar. Elas são feitas para revelar o que realmente está no coração das pessoas, sabe? As verdadeiras intenções, a profundidade do compromisso de cada um. É como uma luz que ilumina e mostra em que base a fé de alguém está construída. No fim das contas, o que foi revelado naquele dia foi a diferença gritante entre quem está buscando só um benefício por fora e quem está buscando uma transformação por dentro. E tudo isso desemboca numa pergunta final, que transforma essa análise em uma reflexão pessoal. A gente só fica quando entende tudo direitinho, ou a gente também fica quando não entende completamente?
A lealdade é testada na clareza ou na disposição de confiar mesmo diante do que não se compreende? Essa pergunta feita lá atrás talvez seja a mesma que ecoa até hoje.